simplificando bastante, né? Eu gosto de alguns historiadores que dividem a história da arquitetura em duas partes. Há todo um compêndio, todo um conjunto muito grande de tempo que produziu a arquitetura historicista, essa que a gente está acostumado a olhar nos edifícios antigos da cidade, né? Com estilos históricos, que aí são muitos, né? Desde tradição clássica, barroco, romano, enfim, aí tem todos os estilos históricos que variaram de época, região, etc. Tudo isso forma um bloco. A partir do final do século XIX, mas principalmente no século XX, tem uma revolução, né, em função de várias mudanças que a sociedade passou a sofrer com alguma velocidade, né, no campo da tecnologia, dos novos materiais, da nova forma de viver em cidades, em concentrações urbanas, etc., né? Então, como resposta a isso, surgiu a arquitetura moderna, que é uma arquitetura que tenta responder essa época de grandes alterações, né, na forma de viver. E é uma arquitetura que basicamente tende a uma certa universalidade, né? Ela começa a entender que a humanidade, com as suas conquistas, com seus progressos, com seus avanços, começa a compartilhar valores universais, né? E com isso os estilos históricos que caracterizavam situações específicas começam a perder sentido, né? A arquitetura como uma condição de status social para marcar, por exemplo, segmentos de maior poder aquisitivo da sociedade ou menor poder aquisitivo, que se refletia nos estilos históricos, tudo isso começa a perder a sua finalidade, né? E a humanidade começa a, pelo menos, desejar utopicamente se transformar numa sociedade mais igualitária, mais homogênea, uma grande classe média, digamos assim, né? Que é o que acaba acontecendo nos países mais evoluídos. E com isso uma arquitetura também mais universal para todas essas situações. Isso, as explicações são fáceis e objetivas, né? Eu acho que também são o gancho para depois nós colhermos depoimentos da minha mulher, da Mônica, que é arquiteta, e principalmente do Lucas, que é o meu filho, que já é a geração seguinte, né? O qual eu consultei, por exemplo, quando eu vim comprar esse apartamento aqui no ano passado, né? Para ouvir a opinião, e colhi dele esse depoimento. Compra porque isso é o futuro. Isso é tudo que os da minha geração vão querer no futuro, morar em centro histórico, onde tem infraestrutura, onde tem oferta cultural, onde tem cidade densa, viva, acesa, né? E com uma arquitetura que tinha esse frescor, né, de olhar para o futuro de uma forma otimista, né? Então esse contraste é um contraste muito interessante. Esse período dos anos 50, né, que eu acho que é o período esse mais representativo do que eu estou falando, ele tem uma correspondência internacional, né, que é o período pós-guerra. O pós-guerra foi muito importante para a arquitetura, né, porque é um período de otimismo, de reconstrução, né, de superação de uma crise tão importante quanto foi a Segunda Guerra Mundial. Nos Estados Unidos, por exemplo, os anos 50 é esse período alegre que a gente vê nos filmes, né, que as pessoas estão ouvindo rock and roll,
né, andando com aqueles carros com design meio retrô, meio futurista, né, e começam a frequentar esses fast food meio drive-in, assim, aquele clima anos 50 que eu acho ingênuo, mas tem esse ar de otimismo, né, de uma coisa. E a arquitetura norte-americana também é uma época, desculpe, em que não havia o conceito, não havia esse contraste primeiro mundo e terceiro mundo como existe hoje. Nós saímos da Segunda Guerra Mundial com uma condição ainda relativamente próxima em termos de distanciamento. E eu desculpe assim se isso traz alguma crítica, né, ao nosso contexto do qual a gente vive, mas especialmente em relação à arquitetura, eu acho que a nossa sociedade tem um certo desnível de cultura geral. Essa é uma opinião, é uma crítica que eu faço aos meus conterrâneos, porque eu tenho amigos, me relaciono com pessoas de diversas áreas, aos quais eu vejo que sabem muito bem escolher um restaurante, porque identificam a qualidade da comida, sabem quem é o chefe, sabem me dizer o nome de todos os artistas, quem é o diretor do filme, que fase o cara... fase da vida, que o cara estava numa coisa mais intimista, mas não sei o quê, e quando o assunto é arquitetura, o desconhecimento é impressionante, né? Então, assim, concluindo, acho que nós aqui temos esse problema. O público, de um modo geral, pouco sabe da arquitetura, né? Nem construtoras e às vezes incorporadoras usam o conhecimento, o nome, né? E às vezes até o estilo de um arquiteto como um produto de qualidade. Agora, quando esses que estão se dando conta e saem atrás de um edifício dos anos 50, sabem o que estão procurando, vão procurar. Eu vim aqui atrás de uma arquitetura do Emil Bered, né? Então isso é uma diferença importante em termos culturais, né? Procurando apartamento, eu lembro que a gente saía muito para caminhar e sempre que a gente passava aqui pela Praça da Matriz, a gente olhava pro Faial, via essa janela, essa sala toda envidraçada e a gente se perguntava o que está acontecendo ali, o que será, como é que será que é esse apartamento. E pelo fato da gente passar aqui na frente, ele já nos despertava essa curiosidade. Então, até a gente achar esse apartamento, a gente um dia estava caminhando, olhou para cima e viu que tinha uma placa de vende-se. Eu disse, não, nós vamos ter que pelo menos olhar, né, o apartamento para ver o que... E eu me lembro que quando a gente veio ver o apartamento, o Sérgio me disse, quando a gente entrar na sala, tu não esboça reação nenhuma para o corretor não ver que a gente quer muito esse apartamento. Então eu me lembro que eu fiquei parada na porta olhando e não podia esboçar nenhuma reação. Então eu acho que é isso que esse edifício nos traz, assim, ele é um edifício que nos emociona. Essa é uma conversa que a gente vem tendo desde sempre, muito antes desse apartamento existir, que é uma concordância entre nós e uma concordância, eu acho que é bastante disseminada no mundo da arquitetura, de que esse momento específico da produção moderna de arquitetura nos anos 50 produziu uma qualidade arquitetônica assim singular na cidade, nesse sentido de ter uma média, né? Aquilo que foi comentado, que hoje em dia se perdeu, infelizmente, assim, de certa forma, né? Então, os edifícios construídos nessa época, todos têm essa característica de ser uma arquitetura moderna mais comedida, que não busca aquela excepcionalidade dos grandes centros do Rio de Janeiro e São Paulo, mas que se enquadra muito bem no dia a dia da cidade, mas com coisas que se perderam hoje em dia no mercado imobiliário, com áreas muito mais generosas, né, espaços abertos, coisas que hoje não são valorizadas tanto pela população em geral, pelas pessoas que vão comprar imóveis, quanto pelo mercado imobiliário e, por consequência, infelizmente, pelos arquitetos que têm que responder essas demandas para trabalhar e produzem coisas hoje que têm um conjunto diferente de características, assim, o nível de importância das coisas mudou.
E isso até traz uma reflexão interessante. Esse momento do coronavírus, das pessoas em casa, requalificou essa ideia de tu ter um grande ambiente privado, de tu ter espaços amplos, de tu poder trabalhar em casa, né? E isso vai de contra o que hoje é assim completamente disseminado no mercado imobiliário, que é a ideia de que o que dá valor ao imóvel são as amenidades comuns, o que é público no edifício, as áreas de uso comum, que hoje em dia, inclusive, tem uma coisa que a gente brinca muito, que agora tem uma nomenclatura marqueteira para as coisas, o fitness center, o espaço gourmet, o pool deck ou coisas assim, que na verdade nada mais é do que uma estratégia para diminuir drasticamente as áreas dos apartamentos e valorizar como contraponto por ter essas áreas de uso comum, que é exatamente o oposto da filosofia que se pensava nessa época. Esse apartamento, embora pelos padrões de hoje seja considerado um apartamento gigante, assim, existem poucos edifícios em Porto Alegre com metragens quadradas desse tamanho. Na época que ele foi construído, era um consenso que isso era uma planta baixa de um apartamento apropriado para uma família de classe média, né? Isso era um senso comum, tanto da construtora, quanto do arquiteto, da pessoa que vende o imóvel, da pessoa que compra. No dia a dia, de manhã, quando a gente acorda, sai do quarto, aquela coisa meio sonolenta, e passa pela porta do corredor e entra nessa sala e consegue ver a catedral, consegue ver o palácio, consegue ver o Teatro São Pedro e essa praça. Isso é uma coisa que nos emociona todo dia, assim. Então, eu acho que esse apartamento tem isso. A gente não cansa de se dizer como é bom morar aqui, porque por tudo, né? A gente está vendo a cidade, a gente está no centro da cidade, no local mais antigo da cidade, e vendo tudo isso, tomar café da manhã, ver o que está acontecendo na rua. Quando tem o Teatro São Pedro está funcionando, tem o Tangos e Tragédias, e eles saem para a rua ali e a gente interage com eles. Então toda essa vivência nos traz muita felicidade. Desde que a gente se mudou para cá, nós estamos mais felizes por estar vivenciando esse ambiente. A família adora vir na nossa casa, né? Eu acho que essa questão de ter essa sala com toda essa vista, essa sala ampla, isso ajuda porque a gente consegue reunir todo mundo aqui, todo mundo no mesmo ambiente. Então isso para a família é muito legal, assim, é muito interessante ver como o pessoal gosta de vir aqui, e a gente faz bastante eventos familiares e traz bastante amigos, e eu acho que o espaço amplo ele te permite essa união das pessoas. Tá todo mundo dentro do mesmo ambiente, tá todo mundo dentro do mesmo espaço. Para mim é um ganho de qualidade de vida, é uma vivência nova, é uma experiência nova de viver a cidade de outra maneira, de tu tá dentro de casa, mas ao mesmo tempo tu tá na rua, de tu ter essa conexão do interior com o exterior, de tu tá no coração da cidade. Então acho que isso representa o morar no Faial, essa vivência da cidade, da gente conseguir dentro da nossa casa está vivenciando a cidade. A dimensão cultural da arquitetura, estética, comportamental, social, ela é apaixonante por si só. Então, independente de eu estar pensando em arquitetura como uma carreira, essa influência de estar perto dos meus pais, de conversar com eles, de viajar com eles, de ver arquitetura pelos olhos de alguém que admira aquilo como uma peça de arte e cultura, me contaminou com uma certa visão em relação a isso, assim, que eu até, inclusive, fazendo um gancho ao que meu pai disse, é uma coisa que eu gostaria que mais pessoas da sociedade em geral tivessem também, assim, como tem com cinema e outras formas de cultura. Então, assim, quando chegou a hora de escolher esse apartamento, eu já era estudante de arquitetura, então, evidentemente que houveram muitas conversas sobre estar pensando em se mudar para cá, sobre o patrimônio moderno em Porto Alegre, sobre a relação do meu avô com o Emil Bered. Então, acho que, de certa forma, assim, o fato de ele ter um filho arquiteto também influenciou, talvez é um ponto a mais
para estar morando num lugar que tem essa tradição arquitetônica, assim. Talvez em detrimento de alguma outra coisa. Bom, aí entra a genialidade do Emil Bered, né? O Emil Bered era realmente um dos arquitetos dessa geração, né? Representativo, todos eles eram excelentes, mas o Emil tinha uma sintonia fina, um cuidado muito próprio dele, assim, muito especial. E ele organiza as plantas sempre de uma maneira extremamente simples, eficiente e agradável. Nesse caso é fácil de explicar. Ele estabelece um eixo que vai de ponta a ponta o apartamento, começa nessa fachada e termina lá na outra fachada, passando por todo o apartamento, né? Esse eixo funciona como uma espécie de coluna dorsal, né? Uma coluna vertebral. Todos os cômodos se articulam a esse eixo, como se fosse um pente com garfos para os dois lados, né? Coloca nessa fachada, nessa extremidade oeste, aqui onde nós estamos, que se relaciona com a praça, a sala, que é o óbvio, é isso que eu me refiro, é o óbvio genial, né? Não fica inventando uma coisa conceitual para tentar achar algo, não, vai naquilo que é o evidente e faz muito bem. Então abre a sala para a praça dessa forma, que no meu modo de entender é um dos grandes valores desse edifício, porque a gente está praticamente dentro do espaço urbano, apesar de ter a sua privacidade, né? Abre toda a zona de serviço, que é a cozinha, a área de serviço ali para trás, para norte, coisa que não é comum. Norte é a nossa melhor orientação, é a mais ensolarada. Todo mundo normalmente coloca os quartos para norte ou para ter sol, e às vezes a gente não se dá conta que o lugar da casa onde há mais necessidade de sol para asepsia, para poder secar roupa, etc., são as zonas de serviço. Então ele abre isso para norte, né? Coloca lá na outra extremidade o quarto de casal, a suíte, de forma que possa ter janela para as duas fachadas, aí tem ventilação cruzada, o que baixa o uso do ar-condicionado lá drasticamente. De novo, né? Esses conceitos básicos que todo mundo fala e ninguém faz, ninguém presta atenção, né? Coloca os banheiros para norte, de novo, não estão os quartos para norte, estão os banheiros super ensolarados, que é uma coisa que as pessoas admitem e eu acho sofrível. Banheiro para poço. Banheiro é um lugar onde não ter renovação de ar ágil, não ter sol, é uma sensação assim de asepsia que se prejudica, na minha opinião. Aqui nós temos banheiros com janelões de dormitório. Isso realmente é muito bom. E no fim os quartos estão para sul, tem 2 quartos para sul, que é uma orientação que ninguém gosta, né? Eu acho a orientação boa para quarto, porque tu nunca tem sol direto, tu tem sempre luz difusa. Para quem gosta de filmagem e de cinema, é excelente, sempre tem luz difusa, nunca tem insolação direta, então não tem problema. Hoje que a gente tem essa condição de home office, tem que trabalhar mais em casa, tal e tal, o sol entrando dentro do ambiente é um problema, tu tem contraste, tu não. Aqui nós estamos sempre com as janelas abertas, da manhã à noite, nunca há problema de insolação, né? E nós temos um problema de umidade, isso sim, no nosso clima. Aí são os momentos que tem que entrar um recurso artificial, né? Um ar-condicionado para secar o ambiente e tal. Eu acho que os projetos modernos, eles têm uma generosidade que a gente não encontra hoje em dia. Então, nós temos peças amplas, peças iluminadas, o tamanho da esquadria é uma coisa que impressiona. Até a gente olha a esquadria do quarto, não é aquela esquadria padrão pequenininha, é uma esquadria que ocupa quase toda a fachada. Isso traz muita luz. Eu acho que isso é importante, assim, isso que a arquitetura moderna tem, esse cuidado de trazer a luz, de ser ambientes abertos, ambientes amplos, arejados, tu tem janelas amplas no banheiro. Isso eu acho muito importante nesse apartamento.
Isso, de certa forma, é a temporalidade. Na verdade, isso é algo que tem como consequência a universalidade e a temporalidade, né? A vantagem da abstração, de tu buscar a beleza através de um exercício mais fundamental de forma e plástica, é que aquilo perdura no tempo de uma maneira, digamos, entre aspas, eterna, né? O que é arrojado, o que é carregado de simbolismo e de sentimento, tem a tendência de se perder no tempo, porque a cultura muda, os valores estéticos mudam e aquilo perde relevância, né? O ornamento, essas coisas, elas estão muito carregadas do peso da sua época, enquanto que a composição simples e a abstração tem uma certa universalidade estética, emotiva. Olha, o movimento moderno, ele basicamente gravita em torno de 3 ou 4 fundamentos, assim, para resumir ou para simplificar isso, né? Primeiro, assim, contrário ao que os detratores do movimento moderno, os críticos do movimento moderno trazem, na minha opinião, o movimento moderno é um sistema formal, é um sistema estético, é um sistema artístico, né, de grande qualidade, que está ligado a essa ideia da universalidade e da abstração, né? Uma arquitetura que tem, de certa maneira, na intelectualidade, né, na geometria, né, nas qualidades intrínsecas do domínio das formas, né, não na representação, da imitação de elementos da natureza, mas numa abstração dessas formas, uma potência estética muito importante, né? E depois é uma atitude, por um lado, racionalista, funcionalista, com economia de meios, tentando trabalhar com essencialidade, né, com os elementos elementares, né, tirando tudo que é supérfluo, né? E para toda uma geração foi também um movimento ideológico, né? O movimento moderno, ele se mesclou, digamos assim, com uma visão de sociedade, como eu comentei, mais justa, mais humanitária, né? Que conseguiria usufruir dos avanços tecnológicos de maneira equilibrada, né? E gradativamente o movimento moderno, ao contrário do que muitos acreditam, foi incorporando também sensibilidade ambiental, né? As questões do meio ambiente, muitos confundem os problemas da industrialização, do descontrole dos crescimentos urbanos, o aumento de periferias, etc., com o modernismo. E, na verdade, isso não tem correspondência direta, né? Até porque o urbanismo também não é responsável por tudo, nem a arquitetura, mas os problemas esses citados são de outra ordem, no campo da economia, da política, etc. A arquitetura moderna sempre foi muito sensível às questões do sol, da cidade-jardim, da presença da natureza, etc. E isso hoje está recuperando força, está recuperando a atenção das pessoas. Eu acho que, como coletivo, é que na nossa sociedade o imaginário coletivo informa o mercado informa o que se constrói. Então, se as pessoas compram isso e dão valor a isso, isso se torna o padrão para uma construtora contratar um arquiteto para fazer algo que não seja moderno no sentido estilístico, mas que pelo menos siga esse legado de qualidade que os anos 50 nos deixou em Porto Alegre. Até tem uma anedota interessante que eu acho que é legal de contar, um amigo arquiteto muito mais veterano do que eu, profundamente talentoso, que eu só não vou falar o nome para preservar o anonimato, mas um dos arquitetos mais talentosos trabalhando hoje em Porto Alegre, ele está buscando um apartamento para se mudar e ele tem um edifício construído, projetado pelo escritório dele em Porto Alegre, e ele falou que ele não moraria no edifício que ele projetou. Por quê? Porque o edifício que ele projetou foi feito para atender as demandas de uma construtora ou de um cliente privado que está dentro dessa mentalidade da qual ele próprio discorda. Então ele projetou um edifício bom, mas ele prefere morar num edifício moderno. Inclusive ele estava buscando apartamento aqui nesse edifício como das grandes possibilidades para ele morar. Então mesmo os arquitetos contemporâneos buscam coisas com essas características mais do que o mercado é capaz de oferecer. Isso é o grande valor que tem esses prédios antigos. Tu consegue
são prédios organizados, tu não tem praticamente espaço perdido dentro do apartamento. Então tudo é espaço útil, tu não tem um cantinho que tu não consegue, uma quina que ficou mal resolvida em projeto. Eles são projetos claros, projetos limpos, e isso reflete no apartamento. Todo espaço que tu tem dentro do apartamento, ele é útil, é a área utilizável.